Iniciamos mais um episódio da série espírita As Potências da Alma. Este é o episódio número 11 e nós vamos estudar o tema Reforma do Caráter, seguindo o pensamento do filósofo espírita Leon Denis, que publicou este tema na sua obra O Problema do Ser e do Destino. A terceira parte desse livro é justamente sobre as potências da alma. E estamos trazendo em episódios de 15 minutos, um pouquinho mais, mas não muito, todo um estudo sobre as colocações de Leon Denis. Vamos estudar neste episódio sobre a reforma do caráter. Vamos destacar então aqui o primeiro pensamento de Leon Denis dentro deste tema. Diz ele: o estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. É no silêncio que se elaboram as grandes obras. A palavra é brilhante, mas degenera demasiadas vezes em conversas estéreis, às vezes maléficas. Com isso, o pensamento se enfraquece e a alma esvazia-se. Ao passo que na meditação o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas. Estudo silencioso e recolhido. Como é bom realizá-lo, escolhendo sempre as boas leituras. E claro que nós temos que indicar aqui a literatura espírita, mas não somente ela, mas a literatura espiritualista de uma forma geral, e reservarmos diariamente um horário de leitura, estudo e meditação. Como isso é importante, como eleva o nosso padrão vibratório, como faz transformarmos moralmente os nossos valores. E tentar ler e meditar no silêncio. 1 hora por dia é o ideal, todos os dias. Porque os bons espíritos irão também nos acompanhar, irão nos auxiliar na compreensão daquelas leituras que estamos realizando para o nosso próprio progresso espiritual. E assim, quando falarmos, teremos a tendência não apenas de mostrarmos cultura, mas vamos refletir nas nossas palavras a alma bela, a alma que está tendo ganhos diários com esses estudos e meditações. Portanto, vamos fazer boas leituras e nos disciplinarmos para termos esse horário sagrado de ler e meditar para depois praticar. Mas continua Leon Denis ainda falando sobre a reforma do caráter. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Em seguida, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender, principalmente, a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprendermos-nos de todo o sentimento de egoísmo. Bem, Leon Denis aqui nos trouxe um roteiro de como realizarmos o nosso aperfeiçoamento moral. Controlar os atos impulsivos, regular
a nossa vida física. Também, em seguida, disciplinar as nossas impressões, as nossas emoções, dominando-as. Utilizar essas nossas emoções como agentes do nosso aperfeiçoamento moral, que é o mais importante. E aprender a se sacrificar, a combater em si o egoísmo. Mas, continua Leon Denis, não basta crer e saber. É necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. É necessário habituarmos-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos eminentes, que foram os reveladores, com todas as almas de escola que serviram de guias à humanidade. Viver com eles numa intimidade cotidiana, inspirarmos-nos em suas vistas e sentir sua influência pela percepção íntima que nossas relações com o mundo invisível desenvolvem. Com o Espiritismo, nós sabemos que somos rodeados pelos espíritos, porque a dimensão espiritual ela interage com a dimensão material, física. Como já dizia Paulo de Tarso, somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E sabemos, estudando o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Portanto, como nos alerta aqui Leon Denis, precisamos elevar o nosso padrão vibratório. Para isso, temos que realizar a nossa transformação moral e vivermos na prática a teoria da doutrina espírita e do cristianismo, porque o espiritismo também tem por base o evangelho. E sabendo que os espíritos estão nos acompanhando nesse trabalho. Portanto, como ele diz aqui no texto, não basta crer e saber. É necessário viver a crença que esposamos. Continua Leon Denis sobre a reforma do caráter. Concentremos, pois, muitas vezes nossos pensamentos para dirigi-los pela vontade em direção ao ideal sonhado. Meditemos nele todos os dias, à hora certa, de preferência pela manhã, quando tudo está sossegado e repousa ainda à nossa volta. Nesse momento, a que o poeta chama a hora divina, quando a natureza, fresca e descansada, acorda para as claridades do dia. Realmente, Leon Denis tem razão. Como é bom despertar. E depois dos seus exercícios, as suas orações, a sua higiene, a primeira coisa a fazer é ler, meditar, concentrar e disciplinar os pensamentos, sintonizar com os bons espíritos e os espíritos superiores e contemplar a natureza à sua volta que está iniciando o dia. Realmente, isso eleva os nossos ideais, as nossas ideias, os nossos sonhos e nos deixa mais leves e melhor preparados para tudo que temos pela frente no nosso dia. Voltando então agora a palavra a Leon Denis. Enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco, não devemos conceber nenhuma animosidade ou ressentimento, mas
Ao contrário, saibamos fazer reverter em benefício de nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. Nenhum revés poderia atingir-nos se, por nossas vidas anteriores e culpadas, não tivéssemos dado margem à adversidade. Realmente, saber suportar todas as vicissitudes da existência humana, porque nada nos acontece por acaso. Temos, portanto, como nos lembra Leon Denis, paciência e serenidade. Porque no passado já erramos muito, e por termos errado muito em existências passadas, é que temos consequências ruins na nossa existência atual. Mas é no hoje que reparamos o ontem, e é no hoje que preparamos o amanhã. Portanto, paciência, serenidade, calma, tolerância, compreensão e caridade para com todos, sem nos deixarmos levar pelo aborrecimento e pela aflição. E encerra este estudo sobre a reforma do caráter o nosso Leon Denis com o seguinte pensamento: a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Que importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins em volta de nós? Se tivermos a luz na fronte, a alegria do bem e a liberdade moral no coração? Na vida do espaço, a sanção do dever e a realização da justiça são de ordem inteiramente íntima. Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Por isso, nós aprendemos com o Espiritismo que antes temos que olhar para nós mesmos. Que qualquer correção, primeiramente, tem que ser feita em nós mesmos. Que o desenvolvimento das virtudes precisa acontecer primeiro em nós. Porque aí seremos o bom exemplo para os outros. E perante a lei divina, já aqui na Terra, ou no depois da morte, no retorno à vida espiritual, não vamos responder pelo que os outros pensaram e fizeram, mas vamos responder exclusivamente e invariavelmente pelo que pensamos e fizemos. Então, temos que tomar cuidado. Por isso, a doutrina espírita nos conclama a realizarmos a transformação moral, a reforma do caráter, que Leon Denis nos trouxe neste episódio, para que possamos pensar e meditar seriamente na importância da autoeducação para a nossa elevação espiritual. Estudamos então, neste episódio, o tema Reforma do Caráter. E vamos continuar esta série, As Potências da Alma, com Leon Denis, no próximo episódio, quando teremos o tema O Amor. E lembrando que esta série está estudando a terceira parte da obra O Problema do Ser e do Destino, do filósofo, educador, escritor Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec. Grande abraço a você, paz no seu coração e até o nosso próximo episódio.